Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Amaral e mais uma vez é um prazer aqui estar com vocês nesse sábado. E normalmente quem está no sábado assistindo ou estudando aqui gosta muito do conteúdo, e eu só tenho que agradecer ao pessoal da 365 Saturday, especialmente ao Vitor, tá? Que é um cara fantástico aí, e conheci o Vitor há menos de um ano. É um cara que eu considero muito, é um cara muito competente aí, tá bom? Então, para começar a nossa apresentação aqui, então, hoje eu vou fazer para vocês uma live demo sobre integração do Power Virtual Agent e do Power Apps com o ServiceNow, tá? Então, meu nome é Eduardo Amaral, sou diretor de Modern Workplace da Baymetrics. E aqui tem um pouquinho de quem eu sou, tá? Então, meu nome é Eduardo Amaral, diretor de Modern Workplace da Baymetrics. E na Baymetrics, eu sou responsável por produtos Microsoft. E esse departamento, essa unidade de negócio chamado Modern Workplace, é responsável por produtos Microsoft, videoconferência, plataforma de EAD, onde nós temos a nossa própria plataforma de EAD, IoT. Eu sou um Pug Leader, speaker, eu sou speaker da Saturday 365, e eu sou Microsoft Lover também, tá bom? E aí, a nossa agenda de hoje é por dentro do Power Virtual Agent e Power Apps também, tá? E demo. Basicamente, a minha apresentação, ela tem esses 2, 3 slides aí, porque o negócio é hands-on, tá? Então, a gente vai brincar de mexer no Power Virtual Agent e o Power Apps também, tá? Então, tem algumas soluções que eu vou mostrar para vocês. Tem uma solução que a gente desenvolveu em Power Apps, que é bem legal, e eu vou mostrar isso também, tá? Então, eu vou parar de compartilhar minha tela, vou compartilhar minha área de trabalho agora, tá? E aí, para a gente poder navegar com mais facilidade aí. Acho que todo mundo está visualizando a minha área de trabalho, acredito que sim, tá bom? Legal, deixa eu só fechar aqui. Fechar aqui também, esse cara aqui, esse e... Beleza. Então, antes de mais nada, para quem não conhece o ServiceNow é uma ferramenta, nós somos parceiro ServiceNow também, tá? E é uma ferramenta das mais completas que existem para controle de incidentes, controle de requisições. Então, é uma ferramenta sendo, a grosso modo, ferramenta de abertura de chamados e controle de chamados aí, tá? Então, grandes companhias usam o ServiceNow. E uma das dificuldades que o pessoal tem, vou abrir aqui a carinha do ServiceNow, uma das dificuldades que o pessoal tem quando acessa o ServiceNow é toda a questão de... deixa eu logar aqui novamente. A maior dificuldade que o pessoal tem é na questão de abertura de chamado, porque eles acham um pouco burocrática, né? Apesar de ser uma ferramenta bem completa, mais completa que existe, o pessoal não gosta muito de ficar abrindo chamado no ServiceNow, mas como toda ferramenta de abertura de chamado, né? De serviço, desse tipo de serviço, tem que fazer isso, tá? Mas o problema maior é quando a gente precisa abrir vários chamados ao mesmo tempo, que é exatamente a solução que a gente vai mostrar lá no Power Apps. E também como eu faço para o meu Virtual Agent, né, que é o meu robozinho, como eu faço para o meu robô ele criar um chamado automaticamente aqui no ServiceNow. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou abrir para quem nunca mexeu no Virtual Agent, tá? Então, o Virtual Agent é uma ferramenta que ela serve para criar os chatbots, tá? Esses chatbots, ele pode ser publicado, tá? Em vários canais, ele pode ser publicado em aplicações custom, pode ser lá no Facebook, no Teams também, no Skype, pode ser sincronizado com a Cortana, Slack, e aí os canais
tem muitos canais que eu posso publicar o meu chatbot criado aqui no Power Virtual Agent, tá? Então, para quem quer acessar o Power Virtual Agent, que é bem simples, só digitar o Power Virtual Agent, VA, né, .microsoft.com. Você vai cair aqui já na carinha do Virtual Agent, tá bom? E aí, o legal é que é importante deixar claro que para você criar um Power Virtual Agent, o seu environment, né, o seu ambiente, ele tem que ser um ambiente em inglês, tá? Não pode ser um ambiente em português, porque não está disponível. Cria um environment em português, desculpa, em inglês, e a partir daí cria seu robozinho dentro desse, dentro desse environment, tá? Então, não precisa comprar um tenant em inglês, não. Cria um ambiente em inglês dentro do seu tenant mesmo, você já consegue trabalhar dentro dele, tá? Então, falando bem rápido aqui, porque senão não vai dar tempo de falar de tudo, né? Quando eu clicando aqui em Home no Virtual Agent, ele abre essa telinha, tá? E aí, do lado esquerdo aqui, mais no centro, lado esquerdo tem a minha barra aqui, eu tenho um teste de bot, tá? Então, eu posso fazer um teste de bot, que aqui já é o meu robozinho, já podendo fazer teste em real time. Eu tenho a opção aqui de esconder o meu robô também, né? Eu posso testar, esconder também. E o legal do Power Virtual Agent é que eu vou fazendo o meu robô, o meu chatbot, tá? E aí ele já vai, eu vou fazendo teste em real time. Então, eu vou desenvolvendo e fazendo teste em real time. É muito legal isso daqui, porque a gente já consegue ter uma visão do que está acontecendo. E eu costumo falar que o desenvolvimento de chatbot, a parte mais difícil não é o chatbot, criação do chatbot em si, tá? Não é a ferramenta que é difícil. O difícil é você desenhar o processo que esse chatbot ele vai, processo de decisão, né, que esse chatbot vai tomar. E aí depende de empresa para empresa, tá? Então, costumo falar que quem é a cabeça pensante do chatbot é o cara da área de negócio lá, né? E nós desenvolvedores, nós especialistas em TI, somos responsáveis a dar vida àquele pensamento do cara da área de negócio. Mas como o próprio nome Power Platform diz, né? O Virtual Agent está dentro do Power Platform, dentro de Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent e Power BI, né? Esse nome Power, e justamente é o tema desse evento aqui, né? Dando um empoderamento à sua carreira. Então, o Power Platform é a ferramenta, ou melhor, a plataforma que dá aquele empoderamento para o seu, para o cliente, né? Para o cara da área de negócio e sem muito esforço, tá? Então vocês vão ver como que é muito simples que era um robozinho aqui, tá? Então, quando a gente fala de robozinho do Power Virtual Agent, a gente tem que trabalhar por tópico, sempre tem que trabalhar por tópico, tá? Eu costumo falar isso daí também, que dividam o seu fluxo em tópicos, tá? Com isso, você consegue, como se fosse módulos, tá? Então, dividam esse fluxo seu em módulos. E o legal, eu consigo chamar, estando no módulo, eu consigo chamar outro módulo também. E aí, criando o meu Lego, né? Então, encaixando as pecinhas, eu consigo montar toda a estrutura de decisão da minha empresa. Então, o departamento de RH cuida dos processos de RH, o departamento financeiro cuida do financeiro, jurídico do jurídico e assim por diante. E no final, meu robozinho consegue navegar por todos esses departamentos aí, tá? Então, o nome disso daí são tópicos. Então, quando eu crio o Virtual Agent, eu tenho alguns tópicos padrões, tá? Ou eu posso criar os meus tópicos também, tá bom? Então, vindo aqui, os tópicos do usuário, né? Eu posso ativar ou desativar esses tópicos, eu posso criar tópico por departamento aqui, financeiro, contábil, jurídico e assim por diante, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou criar um tópico, tá? Tá desligando, pedi para desligar um tópico aqui. Eu vou criar um tópico bem simples. Então,
criando um tópico, clicando aqui em criar tópico. Eu vou fechar um pouquinho aqui só, tá? Vou dar um hide aqui só para a gente conseguir visualizar melhor aqui, tá? Então, vou criar um tópico, agora como é live, né? Então, live, tudo pode acontecer. Então, vamos lá, cruzar os dedos e fazer força para que nada de errado aconteça. Se fosse uma palestra presencial, a gente estaria dando a mão nesse momento, né? Não pode dar mão, tem que ficar de longe nesse momento de Covid aí, mas todo mundo a gente estava fazendo pensamento positivo para que tudo desse certo, e eu estaria chamando alguém da plateia dos participantes para fazer esse robozinho aqui, eu ia dando as coordenadas dessa pessoa que nunca mexeu em Virtual Agent, ia estar desenvolvendo o robozinho em tempo real ali, tá? Para vocês verem que é muito simples. Então vamos criar o nosso robozinho aqui. Vamos lá. O robozinho vai chamar, por exemplo, o DPO. DPO, tá falando de DPO agora. E aí esse DPO, sempre um robô, ele tem que ter um gatilho, tá? Então, uma coisa muito importante, eu preciso definir frases de gatilho, porque o robô ele só vai funcionar se eu acionar o robô, tá? Então, o legal é que, eu estava falando dos departamentos, né? Para cada departamento, por exemplo, financeiro, RH, contábil, eu posso disparar, criar gatilhos específicos para cada departamento. E eu coloco, e o meu robô ele fica visualizando todos os tipos de tópicos. E aí, se ele identifica um gatilho específico do financeiro, ele já chama o robozinho ou o módulo do financeiro. É bem legal isso daí, tá? Então, aqui no DPO, eu vou escrever sei lá, socorro. Tá? O cara que cuida dos dados aí, né? Então, coloquei socorro, tá? Então, o DPO colocar na lista de produção de dados, tá? Então, socorro. Então, e aí o DPO falou para mim, ok, o que está acontecendo com você? É isso que a gente vai fazer, tá? Socorro e vou colocar outro aqui, ó, help, tá? Então, esses são os dois gatilhos que, no momento que eu chamar, ele vai chamar o meu robozinho do DPO aqui, tá? E aí, quando a gente fala de Virtual Agent, que é simples, não é exagero. Por quê? Porque quando a gente desenvolve o Virtual Agent, o robozinho, a gente é tudo visual, tá? Então, todo desenvolvimento é visual, não usa nada de código. Obviamente, se a gente for desenvolver algo mais específico, mais complexo, que é a integração com outros sistemas, buscando web service, em alguns casos a gente precisa desenvolver e aí usando outros recursos, tá? Alguns recursos mais avançados também, que eu posso mostrar para vocês onde fica isso daí. Mas o foco aqui é simples e eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó. Vou clicar para ir para o Canvas. Ele salvou, tá? Ele é bem esperto, salvou. E o legal agora, o que ele fez? Ele já mostrou para mim aqui que eu tenho o gatilho do meu robô. Então, o gatilho do meu robô, eu tenho dois gatilhos, o help e o socorro, né? E aí, normalmente, com uma ligação, igualzinho ligação telefônica, quando um fala, outro repete. Um fala, outro repete. É isso que a gente vai fazer, tá? Então, no momento que eu chamei help ou socorro, o robô, repare que tem uma carinha aqui de um robô, né? É ação, repare que ele trouxe os dois módulos aqui já criados, né? Que é o gatilho, que é uma ação de usuário, e o meu robozinho dando a resposta. E ele vai falar, olá, eu sou o seu DPO virtual. Estou aqui para lhe ajudar nos assuntos relacionados à proteção de dados. Legal. Então aí, ó, o robozinho já vai chegar, eu posso dar enter aqui, fazer o que eu quiser, né? Deixar separadinho, tal, bem bonitinho. E é isso. Então, no momento que eu dei o gatilho, o robozinho vai responder. E aí,
O que eu quero que o meu robô faça? Eu quero que ele abra um chamado lá no ServiceNow a respeito de um roubo que houve com o meu com algum dispositivo, tá? Então eu quero que ele abra um chamado e aí sim ele toma ações em cima daquele chamado. E aí, numa palestra anterior, eu mostrei um pouquinho da aplicação do DPO. Eu posso tranquilamente também, através do meu Virtual Agent, abrir o chamado direto lá na ferramenta do DPO, caso eu tenha uma ferramenta específica dentro da minha empresa. Caso eu use o ServiceNow para isso, eu posso abrir um chamado direto no ServiceNow, tá? Então, o próximo passo aqui já teve o gatilho, agora a mensagem do robozinho, e o próximo passo eu vou pedir para o robô mostrar várias opções para o meu usuário tomar uma decisão, tá? Então eu vou clicar nesse botão e aí no momento que eu clico no botãozinho mais, ele abre várias opções aqui, que é fazer uma pergunta, chamar uma ação, mandar uma mensagem, que é basicamente essa opção aqui, ir para outro tópico. Lembra que eu falei para vocês de outros tópicos? Então, é nessa opção aqui que eu posso chamar outro exemplo, outros módulos do meu departamento, da minha empresa, né? Financeiro, contábil, jurídico, sei lá, TI, tá bom? Então, Facilities, é por aqui que eu chamo todos os outros módulos, tá? E aqui eu posso fazer o quê? Eu tenho duas opções. Eu posso finalizar a minha conversa, né? Fazendo um questionário aqui de satisfação, ou senão eu posso transferir para um agente. E aí, quando eu falo agente, é agente físico, tá? E aí eu uso o módulo do Dynamics de atendimento ao cliente. E aí, obviamente, eu tenho que ter um módulo do Dynamics para eu jogar esse robozinho para lá, tá? Esse atendimento pro atendimento pessoal, tá bom? Então, continuando aqui, eu vou fazer alguns questionamentos. No momento que eu faço o questionamento, antes de escrever a pergunta aqui, eu tenho vários tipos de opções para o meu para mostrar para o cara que está digitando, né? Para a pessoa que tá fazendo as perguntas utilizando o chatbot, tá? Então eu tenho múltiplas escolhas, informações dos usuários, idades, então eu tenho vários outros tipos de campos aqui, tá? Mas eu posso criar minha própria entrada. Então, o que eu vou fazer aqui? Em que posso ajudar? Então, o robozinho perguntando, né? Em que posso ajudar? A pessoa pode falar, vai escolher a opção aqui de múltipla escolha, né? Já está selecionado. Vou colocar aqui. Roubo. Roubo. Outra opção é vazamento de informações. Então, as duas opções aqui que o DPO já trouxe, né? Então, a primeira opção é roubo e a segunda é vazamento de informações. Legal. Reparem que aconteceu o quê? Lembra que eu falei que é muito visual, o Power Virtual Agent é muito visual? Ele já mostrou para a gente aqui duas opções, que são exatamente as opções que eu escolhi aqui. Então, que eu coloquei, né? Se eu coloco mais uma, ele já coloca mais uma, se eu coloco três e assim por diante, aqui montando minha árvore de decisão, tá? Então, ele falou assim, então se e aí ele criou para cada opção aqui, na verdade, aí ele criou uma variável que armazena as informações escolhidas aqui. Então, tem um pouquinho de programação aqui, né? Mas programação bem simples, onde ele já criou uma variável do tipo texto e ele está igualando aqui, né? Então, se a minha variável for igual a roubo, faça isso daqui. Se for igual a vazamento de informação, faça isso daqui. Ótimo. Então, vamos começar aqui. Vamos trabalhar somente com o roubo, tá? O vazamento de informação seria basicamente a mesma coisa. Vamos trabalhar no roubo. Então, suponhamos que o usuário foi lá e escolheu o roubo. Antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou salvar e vou mostrar para vocês como que está ficando o nosso robozinho. Vou clicar nesse botãozinho aqui, ele já aparece lá, né, a opção. Então, vou fazer um teste, escrever socorro.
Então, apertei socorro, apertei Enter. Olha aqui, ó, o que ele fez, ó. Ele já rodou para mim, então eu soltei o gatilho, identificou o gatilho, apareceu a mensagem aqui do GPO e já apareceu as duas opções para eu tomar decisão aqui, tá? Então, olha lá, em que posso ajudar? Olha lá, roubo. Se eu cliquei no roubo, obviamente ele deu um erro aqui porque preciso continuar aqui o processo, tá? Mas eu vou resetar e continuar aqui o nosso desenvolvimento, porque ele caiu aqui e não sabia o que fazer, né? Por isso que deu aquele erro lá. Então, vamos continuar. Então, quando eu falar que teve um roubo, eu vou pedir para o robozinho me fazer outra pergunta, que qual foi o equipamento roubado, por exemplo? Então, eu vou fazer outro questionamento. Cliquei aqui no ESC, tá? Eu vou colocar lá. Qual foi o equipamento roubado? Qual foi o equipamento roubado? E eu vou descrever o equipamento. Poderia colocar uma lista de escolha também, né, de equipamentos aqui, mas eu vou pedir para o usuário digitar, tá? E para isso eu uso uma entrada de uma resposta do usuário, né? Então cliquei aqui e aí ele já criou uma variável para a gente, var1, né? Lá ele tinha criado var1. Mas eu não quero var1, eu posso colocar o nome de uma variável aqui, var roubo, por exemplo, ou var roubo mesmo, var roubo, tá? E var roubo e salvei. Então ele criou aqui um var roubo para mim. Ótimo. Então vamos rodar de novo. Posso chamar lá o help, né? Chamou o gatilho, tá bom? E aí eu coloquei roubo. Na verdade, eu preciso terminar aqui, né? Ele não tá. A decisão preciso sempre terminar, né? Senão não vai rolar, não tá tendo decisão nenhuma. Mas vamos lá de novo terminar pra gente. E aí, o que eu quero fazer agora? O que eu quero fazer? Eu quero chamar o ServiceNow, tá? Para esse exemplo. Então, o que eu vou fazer aqui no caso? Eu vou chamar um conector do ServiceNow. Mas para isso, quem faz a aplicação do Power Apps, do Power Platform, que faz a integração de dados, é o nosso Power Automate, tá? Então, o Power Automate é o responsável por conectar as informações aí entre as soluções do Power Platform com o mundo externo, tá? Então, para isso, eu preciso fazer o quê? Vou clicar nesse botãozinho mais aqui, vou chamar uma ação, tá? Então, vou clicar aqui no Connection. Clicando no Connection, eu tenho alguma chamada já, mas o que vocês vão fazer é criar um fluxo, né? Criar um flow. Clicando aqui em criar flow, ele vai abrir para a gente o nosso, já direto, o nosso Power Automate, que é para fazer a integração. Repare que eu não fiz nada. Simplesmente chamei a ação e abriu aqui o nosso Power Automate. Tá bom? Então, deixa ele carregar o Power Automate aqui. E o legal, olha o que aconteceu. Ele já criou o Power Automate, já criou o gatilho certinho para eu poder trabalhar. Sendo que aqui são as variáveis de entradas e aqui são as saídas. E o trabalho que eu preciso fazer tem que ficar aqui no meio, onde eu tenho a entrada, eu tenho a saída, né? E aqui as informações no meio. Eu vou clicar aqui no editar e eu vou colocar qual é o tipo de entrada, né? Então, o tipo de entrada ele trouxe para a gente aqui é um texto, sim ou não, numérico. Então, no caso lá, vai ser, vou falar qual equipamento foi roubado. Então, eu vou clicar aqui, é um texto, né? Então, vou colocar aqui, cara, vai ser, vou colocar o nome da mesma variável lá, var roubo. Tudo bem? Var roubo, acabou. Então, eu fiz uma entrada lá, estou colocando outra entrada aqui. Se tivesse duas entradas lá, eu faria duas entradas aqui e assim por diante. Então, o que eu vou fazer agora é clicar nesse botãozinho mais e vou adicionar uma ação. Clicando no adicionar ação, lembra que eu falei que tem que sincronizar
com o ServiceNow, existe o conector do ServiceNow. Existem vários tipos de conectores aqui, tá? Então, o que eu vou procurar é o conector do ServiceNow. Então, eu vou colocar o ServiceNow aqui, ó. Só escrever ServiceNow. Ele vai procurar o conector do ServiceNow. Então, ele trouxe para mim o conector do ServiceNow e já mostrou várias ações aqui que eu posso tomar em cima do ServiceNow, tá? Então, eu vou colocar as ações. O que eu quero fazer é criar um registro. Então, eu quero criar no momento que eu chamar a ação no ServiceNow, eu quero que ele crie um registro. Então, clicando em criar registro, ele aparece essa caixinha aqui. Eu já tenho conexão com o ServiceNow direto, tá? O que vocês podem fazer, eu já criei essa conexão, ele até salvou essa conexão do ServiceNow, tá? Então, eu tenho a conexão aqui criada já. Quando eu não tenho conexão criada, ele aparece essa caixinha aqui, onde eu vou colocar o nome da conexão, vocês colocam conexão XYZ, qualquer nome que vocês quiserem, tá? XYZ, e vão colocar o nome da instância. Para quem quiser mexer no ServiceNow, eu tenho o servicenow.developer, developer.servicenow.com, onde vocês podem criar uma instância de graça do ServiceNow, tá? E aí tem o uso, vocês podem ir usando, tá? É só manter a instância ativa ali, não vai inspirar, tá? Para fazer testes, para fazer vários exemplos. E o que eu fiz aqui, eu criei uma instância do ServiceNow, e o que vocês vão fazer, basicamente, é vir aqui no Power Automate e colar essa instância que vocês criaram, coloca o usuário, coloca a senha e já faz a conexão, tá? Como eu já tenho conexão do ServiceNow criada, e aí essa conexão vai aparecer aqui, tá? E aí o que a gente vai fazer agora, ele pergunta pra gente qual é o módulo lá no ServiceNow que a gente vai criar o chamado. No nosso caso aqui, a gente pode criar aqui no Incidentes. Então, clicando aqui em Incidentes, ele vai abrir um módulo lá no ServiceNow de incidente, onde eu posso, já criei 3 aqui, né? Eu vou inserir um chamado por aqui. Ah, mas como que o usuário... Ah, mas por que você está criando por lá, sendo que ele pode fazer por aqui? Para criar o chamado por aqui, o usuário tem que vir aqui, clicar no New, né? E aí ele vem, coloca as descrições e outras informações e manda submeter. Mas a gente pode fazer esse sincronismo direto por lá, tá bom? Então, só voltei novamente e eu vou voltar aqui vou escolher o meu incidente. Coloquei incidente, então isso vai ser o módulo. E aí ele apareceu para a gente aqui todos os campos lá do incidente. E tem 2 campos padrões, então tem muita coisa aqui, né? Olha quanto campo lá que eu posso preencher para trabalhar com incidentes. É bastante campo. Mas tem 2 campos principais, que o primeiro é o caller, que é o cara que está chamando essa ação, né? E o caller a gente vai chamar como o admin aqui, tá? Então, quem vai ser o caller vai ser o admin. O outro vai ser o short description. Então, se a gente... É que eu já fechei aqui, né? Tem um campo lá chamado short description, que é a descrição curta do meu incidente. E aí eu vou colocar a entrada que ele colocou lá, tá? Então, a entrada é a variável que eu criei aqui em cima. Legal? Então, depois que eu fiz isso, acabou. Já fiz o sincronismo com o ServiceNow e falei para ele quais são os campos que eu quero preencher. Obviamente, eu posso preencher outros campos, caso eu queira, né? Mas essa demo aqui, eu posso fazer vários questionamentos para o cliente lá, né? Para o usuário que está acessando o meu robozinho. Mas, nesse caso aqui, eu só quero colocar o número do incidente e mostrar a pessoa que abriu o incidente. E aí, para retorno das informações, clicando aqui no editar, eu vou colocar, você quer retornar o quê? Eu vou clicar aqui, eu quero voltar um texto, e esse texto eu quero que ele mande o ID do chamado para mim, tá? Então, se eu quero retornar o ID do chamado, qual campo é? Esse campo number que eu quero que ele retorne. Eu quero que ele retorne esse campo number, o número de chamado no ServiceNow para ele ter referência. Então, é isso que eu vou fazer. Então, repare que ele já trouxe para mim no conteúdo dinâmico a ação que eu criei aqui no ServiceNow, tá? Ele já conectou o ServiceNow e se eu criar aqui
o meu number, ele já traz o meu number direto. Então, eu vou retornar lá para o ID do chamado o meu number. Tá bom? Então, recapitulando, eu vim, abri o chamado, criei o registro e retornei o número do registro que ele criou aqui no service now. Tá? O trabalho que eu vou fazer é o botão salvar. Ele está salvando. E agora é a hora que a gente torce muito forte, né? Para que dê certo e que nada dê errado aí, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Se eu voltar aqui para a página anterior, ele vai mostrar aqui o meu fluxo. Eu poderia ter trocado o nome, bem bonitinho aqui, deixado o nome mais bonito, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no meu chamado e vou chamar minha ação de novo. Então, call action. E olha o que aconteceu aqui, ó. Ele já apareceu o Power Virtual Agent Flow criado, que eu criei, que é esse mesmo cara aqui, ó. Tá? Antigamente, eu tinha que vir aqui no Power Automate e criar eu tinha que criar uma solução, tá? Então, criando a solução para essa solução, aí sim, visualizar aqui nas minhas ações. Mas agora não precisa mais, que ele cria sozinho, tá bom? Então, voltando aqui no Action, eu vou clicar aqui e ele já mostra pra gente. Olha lá, ó. Qual que é a entrada? Então, a minha entrada vai ser var roubo, né? Var roubo. Quem que é o var roubo? Var roubo é a entrada do usuário. Olha lá, qual equipamento foi roubado? O usuário vai entrar com uma informação e essa vai ser o var roubo. E essa var roubo vai chamar a minha ação no service now e ele já trouxe para a gente aqui o número de chamado. Então, eu fiz uma entrada, ele executou o service now, que é a ação aqui que a gente estava falando, né? Executou essa ação e retornou para a gente o ID. E o que eu vou fazer por final agora é mandar o ID para o usuário. Então, vou colocar lá, ó, mandar uma mensagem para o usuário. Aqui no meio, eu posso fazer o quê? No momento que ele digitou, eu posso colocar uma mensagem para ele. Tipo assim, ó. Mandar uma mensagem. Ok. Estamos abrindo um chamado para você. Um chamado, uma mensagem para o usuário, vai ficar mais amigável ainda, né? Estamos abrindo um chamado para você. Aguarde, por favor. Legal. E aí, no final, eu coloco uma mensagem. Seu chamado foi criado. O chamado foi criado e o número é... Quem que é o número? O número é esse ID chamado. Eu não sei qual que é o número, né? Mas eu sei a variável dele. Como eu faço para colocar uma variável aqui? Super simples. Clico nesse botãozinho, ele já apareceu já as variáveis do meu robozinho. Então, cliquei aqui, ó, ID chamado. E aí, o que eu vou fazer? Finalizar a conversa. Pronto, ó. Finalizei a conversa e acabou, tá? Para fechar esse cara aqui, eu vou finalizar a conversa aqui também, tá? Só isso, só para a gente ter. Então, vou salvar. Salvando lá o meu robozinho, né? Então, recapitulando o que rolou nesse robozinho aqui. Então, eu vim, dei minha frase, meu gatilho, ele chamou o robozinho, perguntando se que é o assistente virtual, em que estou aqui para ajudar em vários assuntos, em que posso ajudar, eu coloquei roubo, e aí criou uma variável do roubo, né? Perguntando aqui qual equipamento que foi roubado. Eu vou escrever o equipamento que foi roubado. Ele respondeu, ok. Daí ele foi, chamou, ok, estamos abrindo chamado, por favor, aguarde. Chamou a ação lá para abrir o service now.
e no final o seu chamado foi criado e o número é tal. E aí eu pedi para finalizar a conversa. E aí nessas horas a gente tem que fazer o quê? Torcer para que dê tudo certo. Então, eu tenho meu gatilho, que é o socorro. O robozinho já caiu aqui. Em que posso ajudar? Vou falar que eu estou roubo. Olha lá. Qual equipamento que foi roubado? Vou falar. Notebook. Roubo de notebook. Tá? Vou colocar só notebook, né? Porque eu já sei que é roubo. Notebook. E eu vou enviar. Cliquei no enviar. O que ele está fazendo agora? Olha lá. Cara, foi muito rápido. Foi muito rápido. Estamos abrindo um chamado para você. Aguarde, o seu chamado foi criado, o número é tal. E aí, no final, agora está perguntando as pesquisas de satisfação. Não sei se vocês viram, mas foi muito rápido. Demorou menos de um segundo para ele abrir um chamado no ServiceNow. Agora, a gente só acredita vendo, né? Vamos entrar aqui no ServiceNow e vamos dar atualizar essa página aqui. Vamos entrar lá no incidentes, né? Incidentes. Bum! Uau! Rapidinho. Olha o que ele fez aqui, ó. Número de chamado, roubo, no caso notebook, eu coloquei aqui. Foi muito, muito, muito rápido. Muito rápido. Demorou menos de um segundo para ele abrir chamado. Aí você fala, mas eu poderia abrir pelo ServiceNow. Ok. Quanto tempo se demoraria para abrir um chamado no ServiceNow por aqui? Um por um. Cara, demoraria muito tempo. E aí, esse é um tipo de solução de integração com o ServiceNow para atendimento, por exemplo, posso fazer com o usuário externo ele conectar na minha aplicação internamente, né? Mas falando um pouquinho relacionado a tempo, né? Relacionado a tempo que demora para abrir um chamado, no ServiceNow ou não. Se é um chamado só, ok, né? Você vem no ServiceNow, você abre. Porém, tem empresas que elas precisam abrir, por exemplo, para cada processo específico, elas precisam abrir, sei lá, 10 chamados, 20 chamados. Eu já vi casos que precisa abrir 86 chamados no ServiceNow para cada requisição que faz, para um ongoing de funcionário. Precisa abrir chamado para todos os departamentos da empresa e é muito chamado. Imagine um ongoing de profissional, ou onboarding, né, de profissional, onde quando o profissional entra na empresa, o RH tem que abrir 12 chamados, tem que abrir 80 chamados no ServiceNow. Cara, é bizarro, tipo, o RH vai demorar muito tempo para poder fazer isso daí. E esse tipo de integração com o ServiceNow serve para facilitar esse trabalho. E isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Eu tenho uma aplicação aqui. Deixa eu só achar. Então, essa aplicação, tá? Que a gente desenvolveu para um dos nossos clientes, uma aplicação feita em Power Apps, tá? Onde a gente sincroniza ou abre os chamados automaticamente lá no ServiceNow, tá? E para isso, como que a gente faz? Quando o RH ele precisa abrir os chamados para que um funcionário entre na empresa, ele precisa entrar lá no ServiceNow, fazer um monte de vezes, abrir, nesse caso aqui, 12 chamados, tá? Mas esse exemplo que eu vou mostrar para você, a gente vai abrir 4 chamados, mas no caso lá, real, eles abrem 12 chamados, e o que a gente vai fazer aqui, mostrar como essa aplicação funciona. Então, o RH, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai criar uma solicitação. Então, clicando aqui em criar solicitação, ele já vai preencher as informações do usuário. Então, lá, quem que é o usuário que vai entrar na empresa? O usuário Eduardo Amaral. Legal, funcionário Eduardo Amaral. Qual que é o departamento do Eduardo Amaral? O Eduardo Amaral é de TI, por exemplo. Qual que é o cargo dele? Ele é um analista, ou ele é um gerente, por exemplo, né? Qual que é o CPF dele? CPF tal. Qual que é a matrícula dele? Matrícula tal. Qual que é a data de início? A data de início é essa data aqui, tá? E qual que é o tipo da solicitação? Uma nova vaga. Legal.
Ótimo, eu escolhi nova vaga, e aí o RH, ao invés de ficar abrindo vários chamados lá no serviço, ele vai preencher um questionário. Onde? Qual a característica desse cara aí? Ah, ele é um usuário administrador. Tá. Ele vai usar algum perfil como base? Vai usar o perfil como base. Ele vai ter acesso à internet? Ah, acesso à internet dele é liberado. E qual que é o perfil base dele? Ah, o perfil base dele é o do eduardo.amaral@baymetrics.com.br. Então, esse aí é o perfil dele. Ah, ok. Ele tem acesso ao SAP? Ah, ele tem acesso ao SAP, sim. Com base em um perfil existente? É, com base em perfil existente. Ah, com base no perfil do, sei lá, o João.paulo, cliente.com.br, tá? Ah, ele tem algum equipamento? Tem. Vai precisar de um desktop, tá? Vai precisar de celular? Vai precisar de celular, sim. Na verdade, desktop não, vou colocar notebook. Vai precisar do celular? Vai precisar de celular, sim. Ele tem VoIP? Um aparelho de VoIP? Não, não tem aparelho de VoIP, não preciso mudar o número de VoIP. Por quê? Porque é um usuário novo, né? Uma nova vaga. Se fosse substituição, aí sim apareceria o VoIP aqui, tá? Vou colocar substituição, vou colocar aqui, ó. Olha lá. Aí a solicitação eu tenho que preencher outros para habilitar aqui, mas vou colocar substituição não aqui, tá? Só para facilitar a nossa vida. E vou fazer o quê? Vou clicar no salvar. Cliquei no salvar. Olha lá o que aconteceu. Ele criou 4 chamados com base nas informações que eu preenchi, tá? Que é uma informação lá no caso de VoIP, que é de equipamento, SAP. Esse caso aqui é uma POC, tá? Isso aqui não está no cliente final. No VoIP, equipamento, chamado no SAP, com outras características. E se eu clicar nesse botão para atualizar, vamos ver aqui. Pode ser que o meu esteja um pouquinho lento aqui, mas... O que acontece quando eu clico aqui no salvar? Pode estar processando ainda, tá? Deixa eu só ver se ele criou o meu chamado. Criou o meu chamado bonitinho. E aí, ele dispara. Só ver se ele está disparando. É minha conexão, ela tá... Ok, tá? É que na verdade eu tinha mexido nesse cara aqui e não voltei. Não voltei a versão dele. Não salvei, né? Estava mexendo ontem nesse cara aqui, e aí ele deu a falha, que é normal de acontecer quando a gente está... Deixa eu só arrumar aqui minha conexão com o ServiceNow, tá? E aí, o que ele fez quando eu pedi para salvar aqui a aplicação? Pedi para rodar a aplicação. Ele salvou aqui no meu SharePoint, e aí o meu SharePoint, tem um gatilho que fica lendo, né? Um, um fluxo que fica lendo os meus chamados lá no ServiceNow, tá? E aí esse fluxo, ele abre o chamado no ServiceNow. Foi exatamente esse cara que deu erro agora. Eu dei um editar nele ontem, esqueci, fiz algumas alterações, esqueci de salvar. Mas vamos lá, de novo. Deixa eu só testar aqui o que está rolando. Usando os dados, esses dados aqui, ó, 2 minutos atrás. Vamos ver onde ele falhou, tá? Repare que ele executou aqui o gatilho, está executando, né? Vamos esperar ele finalizar. Falha na execução. Quem quiser ir fazendo pergunta nesse intervalo, fique à vontade, tá? Eu vou resolvendo aqui, respondendo as perguntas ao mesmo tempo. Deixa eu só editar a conexão aqui.
short description. Tá faltando aqui esse cara. Vou colocar a descrição. Vou colocar aqui. Vamos arrumar esse cara aqui. Vou colocar as bases. Vou tirar a data aqui. Atualizar registro aqui também. Salvar. Deveria ter testado antes, né? Ó, deu uma falha aqui. Deixa eu testar aqui antes. Se ele vai rolar, ele vai parar naquele lá. Se der erro, para não ficar muito tempo procurando esse erro aí, tentando resolver, eu volto lá. Deu erro aqui. Mas basicamente o que aconteceu é o seguinte: exatamente o que aconteceu lá com o nosso bot que eu criei aqui. Aqui eu fiz o hands-on, né? Ela já estava criado, então tem que achar até achar o erro, né? Então aqui eu fiz hands-on para você funcionando, o botzinho chamando aqui o ServiceNow, já criando o chamado. O que iria acontecer lá é que ele executaria esse chamado 5 vezes, né? Através do Power Automate também, aquele processo, esse processo que eu mostrei para vocês. Não vou ficar procurando esse erro aqui, porque senão pode demorar um pouco, né? Mas o que ia acontecer com a solução é o número do chamado no ServiceNow ia aparecer aqui do lado, tá? Então, aparecendo aqui do lado, o usuário ele não precisa ficar entrando lá no ServiceNow para poder visualizar o número de chamado e visualizar o status daquele chamado no ServiceNow. Não. Por aqui mesmo ele já conseguiria ver o número do chamado e fazer um acompanhamento do status do chamado no ServiceNow. Isso aí facilita pra caramba a vida das pessoas que precisam abrir o chamado lá no ServiceNow, tá? Então aqui tem outros, menuzinho lateral que tem outros recursos da própria aplicação, mas a aplicação basicamente ela faz isso. Ela abre o chamado automaticamente para o cliente no ServiceNow, que no caso aqui deu problema com o conector, preciso mexer, tá? Eu estava mexendo, provavelmente eu alterei a senha, ele não está conectando direito. E aí abriria o chamado aqui no ServiceNow com as informações do usuário, tá? E a velocidade para isso é enorme. Então, mais uma vez, tem cliente que precisa abrir 86 chamados lá no ServiceNow. Se colocar isso na mão do RH para poder fazer, é algo que precisa contratar um recurso só para fazer isso daí, só para abrir os chamados no ServiceNow e ficar acompanhando o status dos chamados através abrindo o ServiceNow para acompanhar através de lá do ServiceNow, tá? Dá para criar um Power BI para visualizar o SLA do chamado, os chamados foram abertos por departamento e assim por diante. Tá bom? Nós temos mais 8 minutos. Caso alguém queira fazer algum questionamento, pode ficar à vontade. Deixa eu só voltar novamente aqui com a minha apresentação e colocar o meu contato, tá? Terminamos rápido essa apresentação. Então tá aí questionamentos, tá aí as minhas 2 redes sociais, tá? Podem entrar em contato, podem ficar à vontade e também nós temos perguntas e respostas lá para vocês fazerem questionamento por lá também. Vou deixar os meus contatos abertos aqui. E muito obrigado pela participação de todos.